Então, dando continuidade ao vídeo anterior, eu ainda preciso falar com relação ao foro de eleição, que é comum, né, aí nas relações consumeristas. Nós não aplicamos a regra do artigo 78 do Código Civil, que fala do foro de eleição, tá? E essa é uma questão interessante, porque assim como acontece lá na relação consumerista, eu estou diante de uma relação jurídica onde existe uma parte que é hipossuficiente. No caso da consumerista é o consumidor, no caso do processo de trabalho é o trabalhador. Então, em razão dessa descompensação entre o empregador e o reclamante, que é empregado, é que eu não posso aqui aceitar o foro de eleição, porque eu estaria aqui colocando o trabalhador à mercê aí da vontade do empregado em eleger esse local, tá? A gente só precisa fazer uma observação, eu até me recordo de ter falado isso com vocês, com relação à competência no caso do dissídio coletivo. Vamos lembrar nesse caso que o que eu vou analisar é a extensão territorial do tribunal. Então, vamos lembrar do exemplo que eu gosto sempre de falar. Se eu estiver com um dissídio coletivo entre o Sindicato dos Trabalhadores de São Gotardo e o Sindicato dos Produtores Rurais, a base territorial desse sindicato está dentro da vara do trabalho de Patos de Minas, não tá? Tá, mas é na vara? Não. Por quê? Porque essa ação ela é de competência originária dos tribunais. Então eu vou para onde? TRT3, que é o nosso, terceira região. Vamos dar um outro exemplo. Suponhamos que eu esteja num dissídio coletivo proposto pela Associação dos Bancários, pelo Sindicato dos Bancários, em face da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos. Vamos pensar que a FEBRABAN tem uma base territorial nacional. Então, eu posso propor essa ação no TRT3? Não. A competência será do TST, que está aí nessa base territorial mais ampla, ok? Visto essa questão da competência, dúvidas, vão mandando lá no nosso grupo que a gente vai esclarecendo. Vamos falar um pouquinho sobre os atos, os termos e prazos processuais na Justiça do Trabalho. O que é um ato processual? Um ato processual é um ato, né, oriundo da nossa vontade, que é praticado por algum dos sujeitos dentro do processo e que gera efeitos jurídicos. Então, pode ser o reclamado, pode ser o reclamante, pode ser o próprio juiz, pode ser numa participação especial do procurador do INSS. Toda vez que a parte produz um ato que tem efeito jurídico no processo, eu vou chamar isso de ato processual, tá? Vamos começar falando aqui de atos processuais aqui que vão dar ciência à parte dos andamentos dentro do processo de trabalho. Todos nós estamos acostumados a ouvir muito citação. Vamos lembrar que citação é um termo do Código de Processo Civil e que a CLT usa o termo notificação. Deixa eu esclarecer para vocês por que isso acontece. Porque na gênese da Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho era vinculada ao Poder Executivo. Então, por isso que antes, né, das grandes reformas constitucionais, a Justiça do Trabalho, ela era, por exemplo, a justiça classista. A gente tinha juízes que não eram juízes de carreira, que eram, né, os juízes representando a categoria profissional dos empregados e o juiz classista representando os empregadores, que juntos numa junta de conciliação, eu ainda não tinha um órgão judicial vara do trabalho, tá? Ou juiz do trabalho, vamos corrigir. Então, essa nomenclatura ela acabou continuando. E ela tem uma outra razão de ser. A tônica, na hora de comunicar as partes dos atos processuais, é o mínimo de formalidade possível, tá? As notificações do trabalho para os advogados hoje, pelo PJE, né, da Justiça do Trabalho desde 2015, mas as partes por meio de citação via correio, que é a regra, tá? Essa notificação, ela é totalmente extrajudicial. Hoje a gente trabalha com a central de notificações que fica em Belo Horizonte. Então, por exemplo, quando a gente propõe uma ação aqui em Patos de Minas, na vara do trabalho pelo PJE, essa notificação ela vem de Belo Horizonte para notificar, né, por exemplo, o reclamado aqui em São Gotardo, tá? A gente tem, então, notificação e a gente fala em citação, a gente fala em intimação. A gente usa notificação aqui para todos os atos, intimação
e citação lá do processo civil. A gente usa um único termo, tá? Vamos lembrar que a intimação aqui, ela é feita quando eu já tenho um processo que está em andamento, que é para diferenciar de citação, que é a primeira ciência da parte ré aí no processo, tá bom? A publicidade no processo do trabalho, ela se dá de 4 maneiras, né? A gente pode colocar assim. A gente tem uma justiça do trabalho que dá, primeiro, ciência para a parte, a regra é via postal, tá? E não sendo possível, a gente vai ter que fazer essa notificação por oficial de justiça. O interessante é que aqui a gente não trabalha com o conceito de carta precatória do processo civil, né? O oficial de justiça da Justiça do Trabalho, ele se desloca até o local onde deve ser realizado, porque isso é excepcionalíssimo dentro do processo do trabalho, e faz aí então a notificação. Eu tenho as notificações que são editalícias, nas mesmas condições lá do processo civil, quando a parte tem local incerto não sabido ou de difícil acesso. Então, com o pedido, a gente faz aí essa citação via edital, nos mesmos moldes que acontece na Justiça Comum, né? E a gente tem a notificação para fixação na Secretaria do Juiz, aqui das publicações das sentenças, das datas das audiências. Hoje, com o PJE, o advogado, ele acompanha tudo pelo PJE, né? Aqui a gente está falando daqueles atos que são para as partes. É muito comum na Secretaria do Juiz, por exemplo, as notificações para os leilões, né? Para discutir aí bens dos devedores na Justiça do Trabalho, tá bom? O que é um termo processual? Já que eu falei o que é o ato, que é aquilo que a gente faz. O termo é a expressão material, hoje vou colocar digital, né? Porque a gente só trabalha com PJT na Justiça do Trabalho, da expressão escrita, do termo de audiência, tudo aquilo que a gente colocaria no papel, a gente vai reduzir a termo na via digital e vai para dentro dos autos, né? Aqui digitais. O que é o prazo? O prazo, não é um conceito novo para vocês, é o lapso de tempo que a parte tem para praticar algum ato dentro desse processo. Aí aqui já fica uma dica maravilhosa do processo de trabalho. Nós temos um prazo que é o octídio, né? Que palavrão é esse? Prazo de 8 dias, como regra. Os recursos trabalhistas, propriamente ditos, todos têm o prazo de 8 dias. Eu só não vou observar o prazo de 8 dias para aqueles recursos que não são necessariamente trabalhistas, mas são usados na esfera trabalhista. Exemplo, Cisne, embargo de declaração. Quem define o prazo dos embargos é o Código de Processo Civil, no SLT, 5 dias. Prazo para recurso extraordinário, REST, para o Supremo Tribunal Federal. Quem me define o prazo? O texto constitucional, 15 dias. Então, a regra dos prazos aqui é o octídio, 8 dias. A gente fala em prazo legal, que é aquele que vem da lei, em prazo convencional, que é quando as partes resolvem fazer um acordo, por exemplo, vamos suspender esse processo por 3 meses para a gente tentar conciliar nesse prazo, a gente chama isso aí de prazo que é convencionado, tá? Eu tenho ainda prazos que são dilatórios e prazos que são peremptórios. Vamos lembrar de dilatório, vem de dilação, que é só enrolação, vamos ganhar mais tempo, vamos ampliar. Eu tenho prazo peremptório, que é aquele que não pode ser dilatado, uma vez que ele se finda, a parte acabou de ter o seu direito aí de praticar aquele ato cassado, tá bom? Esse prazo peremptório, por óbvio, ele só pode ser definido pela lei. Tá? Os destinatários próprios são as próprias partes, e os impróprios são para aquelas terceiras pessoas que participam do processo. Exemplo, eu preciso de uma perícia para verificar a insalubridade, eu preciso intimar o perito. Esse prazo é um prazo impróprio porque o perito ele não é parte dentro do processo, né? Ele é um terceiro ali que vai praticar um ato a mando do juiz. Gente, a contagem dos prazos hoje, a gente tem uma série de disciplinas legais, né? A gente tem a lei do processo eletrônico, a CLT, ela traz previsão expressa a partir do artigo 774 sobre como é feita essa contagem. A gente tem súmula, exemplo, 262 do TST, que fala, né, que hoje, com a reforma trabalhista de 2017, lei 13.467, ou deforma trabalhista, né, esses prazos, contrariando a doutrina trabalhista, eles são contados em dias úteis, né? Por que a gente fala contrariando? Porque a regra é você beneficiar o empregado, e aqui, na verdade, a gente tem um certo prejuízo, porque a contagem de dias úteis, ela
elastece o prazo, porque eu não vou contar os dias não úteis, feriados, fins de semana. Então, isso é prejuízo para o trabalhador, já que a gente está falando aqui de um objeto que é equiparado a alimentos, salário é igual a alimentos civis, ok? Esse prazo, então, vai excluir o dia do começo, a gente vai computar o dia do vencimento, que é o que prevê aqui o artigo 775. A gente tem as mesmas suspensões dos prazos processuais lá do processo civil, como, por exemplo, o recesso, né, forense entre o dia 20 de dezembro e 20 de janeiro, né, para que nós, advogados e magistrados, né, enfim, possamos aí descansar, certo? E eu vou deixar para explicar depois para vocês como que a gente faz essa contagem de prazo, mas não tem muito segredo. O prazo ele sempre vai ser iniciado em dia útil, então a publicação saiu na sexta-feira. Eu não posso começar a contar no sábado, que é dia não útil. Eu vou considerar que essa publicação foi feita na segunda e começa a contar o prazo na terça, tá? Publicação saiu na quarta-feira. Se a publicação saiu na quarta, eu considero que ela foi feita na quinta e começa a contar na sexta, ok? E aí a gente conta esses dias de forma não corrida. Eu só computo os dias úteis, tudo bem? Desculpem qualquer falha nos vídeos, eu tô tentando aqui falar um pouquinho mais rápido que eu costumo falar, ou tá igual, eu não sei. Mas eu espero aí ter colaborado, quero pedir desculpa pela qualidade do vídeo mais uma vez e aceito aí as críticas construtivas com relação ao que a gente foi apresentando hoje. E espero vocês na próxima semana. O material está no portal, no SAG, com as instruções de como que a gente vai trabalhar. Um beijo, boa noite.